Hello! Welcome to Biblical English. Sejam bem-vindos a Inglês Bíblico. Meu nome é Glaucia Hinson e hoje nós vamos estudar o livro de Gênesis, que em inglês se diz Genesis. Genesis. Eu fiz uma lista de personagens bem importantes no livro de Gênesis. Essa lista não é compreensiva, não são todos os personagens do livro de Gênesis. Seria muito grande essa lista. Então, eu coloquei aqui a primeira família, a família de Abraão, né, as 12 tribos dos filhos de Jacó e alguns personagens que são essenciais, né, são muito importantes neste livro. Então, nós vamos começar aqui com a primeira família. Adam é Adão. Adam. Depois nós temos a primeira mulher, Eve. Eva. Eve. Então, vocês estão vendo aqui a tradução. Então, nós não precisamos trabalhar com o português. Então, vamos focar na pronúncia do inglês. O próximo, que são os dois primeiros filhos de Adão e Eva, de Adam and Eve. Nós temos Cain, Abel, e depois nós temos o terceiro filho, Seth. Então, como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz sobre os nomes dos livros da Bíblia, nós temos esse TH, que é aquele sonzinho assoprado, né? Seth, que é 7. Depois, em seguida, nós temos este personagem importantíssimo, né? Lá do dilúvio, Noah, que é Noé, Noah. Em seguida, nós temos, então é lógico que nós temos os filhos de Noé, esposa, vários personagens que vão de Noé até Abraão. Mas aí eu saltei aqui para esses personagens mais épicos, mais importantes. É difícil de chamar de importante ou não importante, né? Mas eu precisei eliminar um pouco da lista para não ficar muito grande. Então, em seguida, nós temos aqui Abraão. E a esposa de Abraão, Sarah. Então, Sarah. O filho deles, Isaac, que se casou com Rebecca. E aí, os filhos de Isaac e Rebecca são Esau, né, os gêmeos, Esau, que é Esaú, e Jacob, super importante, Jacob, que Deus mudou o nome de Jacob para Israel. Então, Jacó se tornou Israel, Jacob, e depois Israel. Jacó se casou com Lia, né? Então, em português, a grafia Lia. Em inglês soa bem parecido, né? Mas a grafia é diferente. Lia. E também com a amada de Jacó, Rachel, que é a Raquel. Os filhos de Jacó, que ele teve com Lia e com Rachel, e as duas outras concubinas, né? Que eram as servas de Lia e de Rachel. Então, nós temos aqui a lista dos filhos, que é as 12 tribos de Israel. Começando com o filho mais velho, que é o Ruben. Em inglês, nós dizemos Reuben. E depois o segundo filho, Simeon, que é o Simeão. Agora aqui, o Levi, né? Da tribo de Levi, em inglês nós dizemos Levi. Então, esse I aqui é lido como I, Levi. Depois nós temos Judá, Judah. Em seguida, Dan, que é o Dan,
né, da tribo de Dan. Dan. Aqui do outro lado nós temos Naphtali, que é o Naftali, né? Naphtali. E aí o PH com som de F. Naphtali. Depois nós temos Gad. Gad. Em seguida, Asher. Asher, que é o Azer. Então, esse SH aqui, som de sh. Asher. Asher. Em seguida, nós temos Issachar. Então, primeiro I aqui, o som de I, Isa, e o CH com som de K. Issachar. Issachar. Depois, nós temos Zebulun. Zé, esse U nós lemos como U, e o último U como A. Zebulun. Zebulun, que é o Zebulon. A única filha, né? A filha lá no meio de todos esses homens, nós temos a Dinah, que é a Diná. Em inglês, Dinah. Em seguida, nós temos os filhos que a Raquel teve, né? A Rachel, os filhos da Rachel, que é Joseph, o José, Joseph. E o filho mais novo, o bebezinho da família, Benjamin. Benjamin, que é o Benjamim. O José teve 2 filhos, que na Bíblia são mencionados como a meia tribo de Manassés, a meia tribo de Efraim. Então, eu os acrescentei aqui porque os nomes deles aparecem também na divisão das tribos. Então, nós temos dos filhos de José, que nasceram no Egito, nós temos o Manasseh. Manasseh. Vejam que o aqui é o mais forte, ó. Manasseh. E, por último, nós temos Ephraim. Ephraim. Ok? Então, vamos voltar sem pausa com a pronúncia dos nomes destes personagens tão importantes do livro de Gênesis. Adam, Eve, Cain, Abel, Seth, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Esau, Jacob, Israel, Leah, Rachel, Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Dinah, Joseph, Benjamin, Manasseh and Ephraim. Esses são os personagens do livro de Gênesis que nós vamos estudar hoje. No próximo slide, nós vamos trabalhar com um versículo do livro de Gênesis. 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 E este versículo se encontra em Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2, que em inglês se diz Genesis, chapter 1, capítulo 1, chapter 1, verses 1 and 2, versículos 1 e 2, verses 1 and 2. A gente pode ler também, não mencionando a palavra chapter e verses. Ler direto como Genesis 1, 1 to 2. Gênesis 1, de 1 a 2. E diz assim, em inglês. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God
was hovering over the face of the waters. Então, você pode escolher qualquer que seja a sua versão preferida em português, que vai dizer praticamente a mesma coisa. Essa versão em inglês que eu escolhi é a ESV, English Standard Version. É a minha versão favorita. Então, aqui está. In the beginning, beginning no início, no começo, God created the heavens and the earth. Deus criou os céus e a terra. The earth was. A terra era, estava. Was, era, estava. Without form, sem forma, and void, e vazia. And darkness, darkness, escuridão. And darkness was over the face of the deep. Was over, estava sobre, the face, a face, of the deep. Deep é profundezas, profundo. A versão NVI, ela traduz como abismo. Abismo, profundo. And the Spirit of God. Aqui, olha aqui, essa frase é importante. The Spirit of God. E o Espírito de Deus. The Spirit of God was hovering over the face of the waters. Was, estava. Hovering, hovering é voar sobre. Voar sobre alguma coisa, está pairando sobre. Então, igual os pássaros, né? Quando estão voando em círculo, voando sobre alguma coisa, eles estão procurando uma localidade. Então, diz que eles estão hovering, voando sobre. E aí é assim que o Espírito de Deus estava. The Spirit of God was hovering, né? Voando sobre. E a NVI diz só que ele se movia, né? Movia over. Over é sobre. Sobre, above. Over the face of the waters. A face, né? Ou a superfície das águas. Então, vamos ler novamente em inglês, agora sem pausas. Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Genesis 1:1-2. Bye bye for now. Tchau por enquanto.